Sétimo ano, e aí, tudo bem? Vamos para mais uma aula agora. Eu vou iniciar com vocês a unidade 4, que fala sobre população, diversidade e desigualdade. E o primeiro ponto que eu vou falar é sobre a diversidade da população brasileira. A página que a gente vai utilizar iniciando a página 98 do livro de vocês, beleza? Então, o primeiro ponto que eu vou falar aqui, é sobre a diversidade. Quando a gente fala sobre a diversidade, está falando na parte étnica, religiosa, socioeconômica e também de gênero da população brasileira. Ela muitas das vezes não é respeitada, né, pelas pessoas ou até mesmo um grupo de pessoas. Ainda há muito para ser feito para garantir o respeito dessa diversidade e acabar diminuindo essas desigualdades em todo o mundo, né, com o desenvolvimento de políticas públicas e também o debate de desenvolvimento, né, de toda a sociedade. Então é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar. Aqui, fala justamente sobre uma diversidade étnica, né? As imagens da família, isso tudo envolve o que a gente vai falar nessa unidade, tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos iniciar. E aí a gente vai entrar nesse segundo ponto aqui, diversidade da população brasileira. Aqui no livro de vocês vai ser bem legal de vocês darem uma olhada, porque cada um desses pontos aqui fala sobre a árvore genealógica, né? Então, de que cada um meio de âmbito da diversidade, ou seja, a gente vê tudo sobre as pessoas, né? Então, aí é um exemplo de uma menina, Júlia, que ela acabou pesquisando a sua origem, né? E aí, a partir daí, ela viu a árvore genealógica. Provavelmente você já deve ter feito isso na escola, nas séries iniciais, tá? Então ela pesquisou toda a origem da família nessa árvore aí, de onde veio, de quando, de como, se ela veio de outro país, né, a família dela, entre outros aspectos. Daí a gente consegue saber a nossa diversidade. Primeira coisa que vocês têm que saber aí, qual é a origem, né? Ao observar essa árvore genealógica dessa menina Júlia, a gente pode ver que as pessoas da família dela, elas acabaram nascendo em lugares diferentes, né? Pode ser isso também que aconteça na nossa família ou na sua, qualquer uma de qualquer família de todos nós, né? Algum desses antepassados, eles podem ter nascido em diferentes lugares do Brasil, ou até mesmo na América ou no continente, como eu disse para vocês anteriormente. Além do lugar do nascimento, as pessoas também elas pertencem a grupos étnicos diferentes. É isso que eu quero que vocês saibam. A população brasileira, a gente acaba afirmando que existe uma chamada miscigenação. O que seria essa miscigenação? A mistura de povos, de etnias diferentes. Por quê? Nós somos uma mistura de indígenas, negros e brancos. Os negros são africanos e os brancos vieram de origem europeia, principalmente, pelos portugueses que vieram para cá. Os indígenas já estavam. Então misturou isso tudo, por isso que a gente fala que é uma miscigenação, né? E isso acabou contribuindo para a nossa diversidade étnico-cultural. A etnia, que a gente acaba falando especificamente da cor, mas a cultura também que cada um desses povos acabaram seguindo. Então envolve isso tudo, grupo étnico, grupo de pessoas que acabam definindo pelas suas semelhanças, culturas ou até mesmo parte biológica. E a miscigenação é o resultado da mistura, como eu já falei para vocês, de grupos étnicos. Vocês têm que saber o que é uma miscigenação, beleza? Então, continuando. Para pesquisar essas origens da população brasileira, o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, usa uma classificação de cor ou raça, né? Existem 5 categorias, tá? Então, quais seriam essas 5? A branca, a preta, a amarela, parda e a indígena. Então, o IBGE acaba classificando em 5. Então, se o IBGE chegar e fizer uma pergunta para você de qual cor você ou raça que você deve se classificar, eles têm que aceitar o que você dizer. Beleza? Muitos se consideram amarelo, mas os amarelos geralmente são os asiáticos, ou até mesmo indígena, então eles têm que colocar lá, porque você se autoclassifica, beleza? Durante o censo, as pessoas devem escolher entre 5 categorias, da qual eles acabam se considerando a pertencer. E esse método é chamado de autodeclaração ou autoatribuição, como eu acabei de falar para vocês. E nessa pesquisa, o que acabou acontecendo, né, nessa mistura? 46,8% da população ela se declara parda, 43% se declara branca
preta se declara 8,6% e amarelo indígena representando os dois juntos 1%. Então, a gente vê que a gente tem a maior parte da população que se considera parda e branca aqui no nosso país. Então, vamos lá. Embora essa classificação ela receba muitas críticas, né, porque reúne 5 categorias de toda a diversidade da população brasileira, ela evidencia importantes dados sobre a desigualdade étnico-racial, né? Esses dados eles podem auxiliar o governo a planejar as ações de redução dessas desigualdades. E aí o que acaba acontecendo? Uma melhoria nas condições de vida dessa população. Aqui, ó, o censo, bom, agora em outro tipo de gráfico. A gente viu de pizza, agora a gente viu de cubo aí, ó. População branca, como a gente falou, a parda, a preta. Esse dado foi do censo de 2000. Então ele já teve uma diferença em relação àquele que a gente viu lá em cima, né? Que foi em 2017. Esse aqui é mais recente, beleza? Então, ó, de 2010. Aqui fala sobre a negritude, né? Muita gente honra de ter a sua descendência de negros ou pretos, como vocês acharem melhor. Beleza? Então, pulando para a próxima parte, tem uma parte que a gente interage sobre os mapas, a diversidade do território. Vou falar bem rápido para vocês entenderem. Assim, a maior parte da população que se declara branca, né, a gente vai ver aqui, ó, sobre os municípios. Quanto mais avermelhado for, maior é o número de pessoas que se autodeclara branca. Então, se vocês terem uma ideia, a parte do sul é que tem a maior parte de brancos no nosso país. O sul aqui, ó, que fala sobre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo também. Beleza? Agora que tem uma menor classificação, a gente acaba vendo a região Nordeste e a região Norte. A parte do Centro-Oeste já é um pouco meio a meio. Pessoas que se declaram pardas, tá? Então a maior parte que se declara parda está entre o Nordeste e a parte do Norte do nosso país. Que se declaram negras, pretas, que a gente pode chamar também. Aqui, ó. Então, a maior parte da população que se declara mais negra é também na parte do Nordeste, mas se a gente observar, a gente vai ver aqui que o Sudeste também tem muita gente que se autodeclara. E aí já está mais espalhado, porque o Norte aqui também, ó, tem algumas porções aqui que também se autodeclaram. E por último, a população que se declara indígena, logicamente, é a região Norte, né? Principalmente aqui, ó, no Amazonas e em Roraima. O Acre também tem, Mato Grosso, se vocês observarem também, né? Então tem mais espalhado, mas a região Norte é que tem a maior parte de descendentes de indígenas. E isso é comprovado, né? Então aqui tem alguns exercícios, depois eu passo para vocês. Sobre essa classificação aí dos mapas, tranquilo. Então vamos lá. População indígena do nosso país, é a primeira que eu vou falar com vocês. Tá? No Brasil, há uma grande diversidade de povos indígenas, né? E aí, ó, cada um com a sua cultura, vivendo em vários lugares, né? Em lugares completamente diferentes. Eles trabalham, estudam, ensinam, usam os recursos tecnológicos atuais e reivindicam pelos seus direitos, tanto na cidade quanto no campo. O que seriam esses direitos? De morar, de ter suas terras, que muitas das vezes eles perdem. Tá? Que tem algumas fotos que mostram sobre a população indígena. Aqui, ó. Aqui eles brigando pelos seus direitos, aqui, ó, estudando, e aqui falando sobre tecnologia, né? Uma Índia com um computador. Ao contrário dos indígenas, né? O contato com os indígenas, com os colonizadores europeus, trouxe doença, escravidão, conflito e causaram a redução da população e do número desses povos, né? Muitos grupos eles foram exterminados ou integrados à cultura dos colonizadores, ou seja, eles eram obrigados a aprender a cultura europeia. Outros foram gradativamente expulsos do interior do Brasil devido à ocupação no litoral, né? Ao longo do tempo, esses territórios, né, que antes eram ocupados pelos indígenas, deram lugares a cidades, extensas áreas de agricultura, de pastagem e até mesmo mineração, estrada, entre outros. Então, os indígenas foram perdendo seus lugares, né, as suas casas, os seus lugares onde viviam, aos poucos, né,
com a ocupação cada vez mais dos europeus. Até nos anos 70, a população indígena brasileira sofreu uma grande redução. No entanto, a partir dos anos 80, passou, né, a apresentar índices de crescimento. Em 91, eram 294 mil pessoas que autodeclaravam, né, indígenas. O censo de 2010 registrou um aumento, 896 mil indígenas. Quais os fatores que acabaram explicando esse aumento da população indígena, né, deles se declararem? Tem dois ali, ó. Um aumento no número de pessoas que passaram a assumir suas origens, se autodeclarando. As pessoas passaram a falar: eu sou realmente descendente de indígena, e é o maior acesso a atendimento médico, vacinas e medicamentos, ou seja, eles estão vivendo mais. Isso está ajudando muito. No entanto, né, ao comparar esses indicadores sociais da população indígena, como educação, saúde, expectativa de vida, com o restante da população, é possível identificar uma grande diferença. Daí a importância da luta constante desses povos pelos seus direitos de melhoria na oferta de qualidade de serviços públicos essenciais. Eles fazem parte da população brasileira, os indígenas. Eles fazem parte da nossa cultura, da nossa miscigenação. Então eles também têm o mesmo direito que nós, aqui que vivemos nas cidades. Ou seja, já tem indígena vivendo nas cidades. Então eles brigam pelos seus direitos. Estão mais que certo. Tá? Aqui, ó, alfabetização de pessoas com mais de 15 anos, né? Aqui já passou a crescer. Analfabetos é o que está em amarelinho e o que está em lilás aí, que já são alfabetizados. Beleza? Eu vou parar na população indígena e na próxima aula eu vou falar sobre a população negra e também vou falar sobre os imigrantes. E aí eu faço alguns exercícios para vocês, beleza? Então até a próxima. Qualquer dúvida, tô lá no WhatsApp, no nosso grupo.